Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula que trata sobre função quadrática e mais especificamente sobre os zeros de uma função quadrática, bem como a influência do delta no gráfico de uma função. E vamos fazer também a análise de gráficos, ok? Então, a primeira situação ela diz o seguinte: determine o valor de k para que o gráfico da função quadrática f de x igual a k mais 2x ao quadrado mais 2x menos k intersecte o eixo das abscissas em um único ponto, certo? Então, um único ponto. Então, para intersectar num único ponto, pessoal, isso vai depender do valor de delta, né? Olha, porque em aulas anteriores foi mostrado para vocês a influência do delta nessa questão de intersectar o eixo das abscissas em um único ponto, em dois pontos distintos, ou não intersectar o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, quando você tem delta positivo, dois pontos distintos. Corta o eixo x em dois pontos distintos. Um único ponto, nesse caso, delta vai ser igual a zero. E se delta for menor do que zero, aí não corta o eixo x. Então, como eu quero que corte em um único ponto, meu delta ele tem que ser igual a zero. Então, no primeiro ponto aqui, o que é que nós vamos fazer para determinar esse valor de k aqui? Olha, vamos ver quem é delta, né? Porque aqui nós temos o A, o B e o C, ou seja, K, o A é K mais 2, o B é 2 e o C é menos K. Tá bom? Então vamos determinar o valor de K. Tá? Então, primeiramente, para intersectar num único ponto, né? Devemos ter delta igual a zero, com K diferente de menos 2. Por que que o K tem que ser diferente de menos 2? Aí nós precisamos voltar aqui na equação, ó. Aqui, olha, porque se o K for igual a menos 2, aí eu vou ter aqui, ó, substituindo K por menos 2, eu ia ter menos 2 mais 2, ia ficar o quê? Zero. Aí eu teria 0x ao quadrado, e essa função aqui deixaria de ser uma função de segundo grau e passaria a ser uma função de primeiro grau. Então, para o K, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de menos 2, beleza? Então, o meu primeiro passo é determinar quem é delta, certo? Porque é a partir dele que eu vou determinar o valor de K. Então, olha lá, o delta ele tem sua fórmula própria, que é B ao quadrado menos 4AC, e agora nós vamos substituir os valores lá da função, né? Como nós vimos, aqui na função, o valor de A é quem fica do lado do x ao quadrado, no caso é K mais 2, o valor de B é quem fica do lado do x, no caso é o 2, e o valor de C é o termo independente, que no caso aqui é menos K. Pois bem, agora vamos substituir cada um desses coeficientes aqui pelo seu respectivo valor numérico. Então, o B é 2, como eu tenho B ao quadrado, fica 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A, que é K mais 2, vezes o valor de C, que é menos K. Então, nós vamos ter aqui, ó, calculando a potenciação, ó, 2 elevado ao quadrado dá igual a 4, e aqui nós vamos promover essa multiplicação, tá? Eu vou fazer em duas partes, ó, eu poderia começar multiplicando aqui, né, e depois multiplicar por esse, mas eu vou promover essa multiplicação aqui primeiro, ó, tá? Tá aqui, ó, menos K vezes K, ó, menos com mais vai dar menos, né? Então, K vezes K fica K ao quadrado. Menos K vezes 2, aqui eu tenho, ó, menos com mais vai ficar menos, e K vezes 2 dá 2K. Então, dessa multiplicação, eu obtive, ó, menos K ao quadrado menos 2K. E agora ainda tem essa multiplicação aqui, ó. Eu vou multiplicar o menos 4 por cada um desses elementos, ó. Faço o jogo de sinais, ó. Menos com menos vai ficar mais. E eu multiplico, ó. 4 vezes K ao quadrado vai dar 4K ao quadrado. E aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. E 4 vezes 2K dá 8K. Então, ó, o delta eu fiquei com quem, ó? Com 4 mais 4K ao quadrado mais 8K. Se eu quiser simplificar essa equação aqui, olha, eu posso simplificar para facilitar meus cálculos no futuro, tá bom? Então, por exemplo,
Se eu dividir toda essa expressão aqui por 4, eu vou obter uma nova expressão mais simples, mas que não altera o seu resultado final, não altera o seu valor numérico. Então, se eu dividir aqui, ó, por toda a expressão aqui por 4, eu vou obter o que, ó? 1k ao quadrado e 2k, tá bom? Então, essa vai ser a expressão que eu vou usar para determinar o valor de k. O que é que eu observo aqui? Olha, que o delta, ele resultou numa expressão que é uma expressão do segundo grau também, olha, tá vendo? Ó? O k está elevado ao quadrado, ou seja, eu tenho uma função aqui de segundo grau, uma equação de segundo grau. Lá no início, nós vimos que delta ele tem que ser igual a zero. Aí, aqui, olha, o meu delta tem que ser igual a zero para poder cortar no único ponto, que era o que pedia a questão, tá bom? Aí aqui, ó, substituindo, ó, quem é delta? Essa expressão. Eu vou colocar ela na forma simplificada aqui, ó, dividir toda essa expressão por 4. Obtive quem, ó? 4k dividido por 4 dá k ao quadrado, 8k dividido por 4 dá 2k, e 4 dividido por 4 dá 1, certo? Então, o delta, k ao quadrado mais 2k mais 1, que é igual a quem, ó? Igual a zero. Observe que eu fiquei com uma equação do segundo grau. Então, para me obter o valor de k, olha, eu vou ter que resolver essa expressão do segundo grau, que eu posso resolver por soma e produto, ou posso usar a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, que é a famosa fórmula de Bhaskara, tá bom? Eu vou usar a fórmula resolutiva. Se eu vou usar a fórmula resolutiva, eu vou ter que, primeiramente, encontrar o valor de delta e depois encontrar o x1 e o x2, que são as raízes e posteriormente serão os zeros da função, né, que vão ser os valores de k. Então, aqui, ó, observando essa equação do segundo grau, aqui eu tenho, ó, o valor de A é 1, o de B é 2 e o de C é 1 também. Então, eu preciso determinar quem é delta. Delta nós já vimos que é quem? Ó, B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, B é quanto? Ó, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 1 também. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. Aqui, ó, mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos também. 4 vezes 1, perdão, menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos. Multiplicando, ó, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 1, 4. Ou seja, delta vai ser igual a quem? A 4 menos 4, tá? Então, delta vai ser igual, ó, a 0. 4 menos 4, 0. Se o delta, numa equação do segundo grau, quando o delta é igual a 0, certo? Significa que eu vou ter duas raízes reais, só que iguais, tá? Agora, o que é que a gente precisa determinar? Quem é que são essas raízes reais, né? Que vão ser os zeros lá da minha função, tá? Para isso, eu vou usar a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, que é quem, ó? Nesse caso é k, né? Ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Substituindo os valores numéricos aqui, ó, menos o valor de b, que no caso é 2, então eu troco esse b aqui, ó, por 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já vimos aqui, ó, que é 0, né? Dividido por 2a. Quem é a? O a é 1 aqui, beleza? Então agora é resolver essa expressão, ó. Menos 2 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 0? É 0. E 2 vezes 1 dá 2. Então eu fiquei com a expressão aqui, ó, menos 2 mais ou menos 0 sobre 2. Como aqui, olha, eu observei aqui, ó, que o termo aqui que eu vou adicionar é 0, não vai influenciar no meu resultado, ou seja, menos 2 mais 0 continua menos 2, e menos 2 menos 0 continua menos 2, ou seja, nessa situação, ó, eu vou obter a mesma resposta, ou seja, o meu K1 vai ser igual ao meu K2, que vai ser igual menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Portanto, o valor de K é menos 1, certo? Ó, o valor de K aqui, para que você obtenha corte o eixo das abscissas no único ponto, K tem que ser igual a menos 1. Então vamos lá para uma próxima situação. A situação ela diz o seguinte, ó. Analisando o gráfico da função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, responda. Aí tem aqui o gráfico para você fazer a análise dele.
e responder essas duas perguntinhas aqui, ó. Letra A. A soma e o produto dos zeros dessa função são positivos, negativos ou nulos? E depois justificar a sua resposta. O valor de delta, do discriminante delta dessa função é positivo, negativo ou nulo? E justificar a resposta também. Então, ó, analisando esse gráfico em relação aqui à letra A, olha, está perguntando, a soma e o produto dos zeros dessa função é positivo, negativo ou nulo? Aí dá para saber o seguinte, ó, que a soma ela vai ser positiva. Por que que ela vai ser positiva? Eu observo o seguinte, ó, quem é que são as raízes aqui dessa função? Ó, a raiz é 0 e um valor aqui, ó, positivo. Então, se eu somar 0 com qualquer valor positivo, o meu resultado vai ser um resultado positivo. Portanto, ó, a soma vai ser o quê? Positiva. Lembrar que as raízes da função no gráfico são os locais onde corta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Ó. Portanto, as raízes são quem? Ó? 0 e um valor aqui positivo. Então, ó, e o produto? O produto, olha, ele vai ser nulo. Por que que ele vai ser nulo? Porque se você multiplicar 0 vezes um número positivo, ó, 0 vezes qualquer número positivo, o resultado vai ser o quê? 0. Portanto, ó, o produto ele vai ser nulo, certo? Ó, a soma vai ser positiva e o produto vai ser nulo, certo? Ó, porque as raízes, que são os locais onde intersecta o eixo y, né? Uma raiz é 0 e a outra é um valor positivo, beleza? E quanto a essa outra resposta aqui, ó? O valor de delta dessa função é positivo, negativo ou nulo? E justifica a sua resposta. Bom, pessoal, nós já vimos que se o delta ele for positivo, isso significa que você vai ter dois zeros reais distintos. Portanto, vai cortar o eixo das abscissas em 2 pontos, que é esse caso. Se fosse delta igual a 0, aí cortaria o eixo das abscissas em um único ponto. E se delta fosse negativo, não cortaria o eixo x, né? Como está cortando em 2 pontos distintos aqui, ó, 0 e um valor positivo, isso significa que o nosso delta ele é, ó, positivo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Aí, olha, a soma ela vai ser positiva e o produto nulo, tá aí a justificativa. E a letra B, o delta ele vai ser positivo. Pois bem, pessoal, se você essa aula lhe ajudou e acha que ela pode ajudar um outro colega, compartilha aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.